Louvado seja o Senhor. Você que está aí nos assistindo, eu quero te incentivar e te estimular a fazer algumas coisas. Primeira coisa é fazer o que todo blogueiro gostaria de falar: se inscreva no nosso canal, né? Então clica aí, inscreva-se, se inscreve, ativa os sininhos. Sempre quis dizer isso. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para você receber as nossas notificações. E também dá like nesse vídeo aí, clique em curtir, que com certeza o canal, à medida que vai crescendo, essa popularidade vai sendo expandida para tantos outros. Quero aproveitar também esse momento, faz parte do nosso culto, estimular você no entendimento de que nós precisamos continuar, apesar de nós não estarmos congregando na coletividade, no ajuntamento, nós continuamos cultuando ao Senhor. Eu quero estimular você a continuar dizimando, a continuar ofertando, entendendo que a nossa deliberalidade é um caminho pela qual Cristo pode abençoar o seu reino, Cristo pode continuar abençoando o seu povo, e a obra de Deus não para. Nós estamos num desafio que acontece agora, com terminar o nosso telhado do nosso anexo aqui. Nós temos um débito inicial agora de R$4.000. Eu quero estimular você a fazer parte desse momento, junto conosco. Nós já estamos quase em fase final, mas precisamos quitar esse débito. Eu quero incentivar você a fazer o seu dízimo, a depositar o seu dízimo, a sua oferta. Vai estar sendo colocado aí agora na sua tela as nossas contas bancárias. Você pode fazer depósito ou transferência no Banco do Brasil ou no Banco do Bradesco. Está aí na sua tela agora, você pode ver, tirar uma foto, registrar. E você pode estar fazendo a sua contribuição no reino de Deus. Você pode estar somando com a casa do Senhor, abençoando o reino de Deus, a obra de Deus, e inevitavelmente também sendo abençoado. Eu tenho certeza que a bênção de Deus vai te alcançar. Como eu disse, a obra do Senhor não para, e nós não paramos, apesar de nós não podermos estar nos encontrando fisicamente. Quando você voltar, provavelmente você vai se deparar com algumas obras realizadas em nome de Jesus, e aquilo que nós tanto queremos, grande parte aqui do nosso anexo, a cobertura dele finalizada para a glória de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos aqui também a nossa ceia. Você que veio, com certeza foi um momento muito especial, muito singular. Tenho certeza que Deus falou com muitas pessoas. Nós estávamos aqui tomando todos os cuidados possíveis, necessários, mas a casa foi cheia da presença de Deus, e nós fomos abastecidos aqui com uma presença muito especial da presença de Deus. Então quero estimular você a continuar orando, a continuar buscando ao Senhor, que eu tenho certeza que esse mal em breve vai passar e nós poderemos estar reunidos mais uma vez. Amém? Eu quero então convidar aqui uma pastora de Deus muito especial, que tem algo da parte de Deus para compartilhar conosco. Pastora Cida vai estar então ministrando a palavra aos nossos corações. Eu quero estimular você a gastar agora, a investir ainda mais a sua atenção para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. É o momento onde nós estamos aqui reunidos para um só propósito: adorarmos ao Senhor e conhecermos a sua grandeza e o seu poder. Eu quero, como o Fabrício falou, o pastor Fabrício mencionou, convidar você para que você fique nesse momento observando cada detalhe daquilo que Deus vai falar ao seu coração, daquilo que o Espírito Santo vai implantar dentro de você. Essa palavra restauradora, essa palavra de renovação, é com ela que nós iremos vencer a cada dia, a cada minuto e a cada segundo de nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você nesse momento para fechar os seus olhos, onde você está, e fazer uma breve oração comigo, para juntos aqui nós iremos aqui ler a palavra do Senhor e meditar nessa palavra, tá bom? Feche os seus olhos por alguns minutos e vamos falar com Deus. Pai, nós adoramos o Senhor. A sua presença, ela é real nesse lugar. Esse ambiente já está cheio da glória do Senhor. Ó Pai, mas agora chegou o momento da palavra gloriosa do Senhor. Que o Teu Espírito, ele possa inspirar os nossos corações de forma gloriosa, que possamos atentar a cada detalhe da Tua palavra, que essa palavra ela venha a ser impregnada em nossos corações, de maneira a produzirmos para o Senhor aquilo que o Senhor está esperando de nós.
para que seu nome seja exaltado, glorificado em tudo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Nós iremos ministrar hoje, eu querei ministrar e falando sobre, o tema da nossa mensagem é: quem está com a chave da sua vida? Com quem está a chave da sua vida? Então vamos lá, Gênesis capítulo 6, nós iremos ler ele todo. Diz assim: quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens e tomaram para si aquelas que lhes agradaram. E o Senhor disse: o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau, e só viverá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos lhes nasceram e foram heróis de grande fama, conforme nos falaram os relatos da antiguidade. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que as imaginações e os pensamentos dos seres humanos os levaram unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. E esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava corrompida completamente. Corrompida. E ao ver essa corrupção, e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício, e disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crime e de perversão por causa dele. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faça uma embarcação com madeira de cipestre, com vários compartimentos, e no seu interior revista-a de piche por dentro e por fora. Estas são as medidas da embarcação que você vai construir: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Faça-lhe um teto com uma abertura no meio, de meio metro entre o teto e o corpo da arca. E no interior haverá 3 andares e uma porta lateral. Faça isso, porque eu vou cobrir toda a terra com água, por meio de um dilúvio, para destruir toda criatura viva debaixo dos céus. Contudo, o que houver na terra morrerá. Mas prometo fazer uma aliança com você. E você entrará nesta embarcação com sua mulher, seus filhos e suas respectivas mulheres. De todos os animais existentes, faça entrar um casal macho e fêmea, e na embarcação para sobreviverem com você. E de cada espécie, de cada aves, de quadrúpedes, e até do menor animal que rasteja pelo solo, virá a ser um casal a você, para que sejam conservados vivos. Armazenem também toda espécie de comida para seu sustento, e o sustento dos animais. Aí diz a palavra lá no 22, e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Amém? Essa palavra, queridos, aqui,
antes do Senhor enviar o dilúvio sobre a terra, Deus havia arquitetado 2 planos. Ele havia arquitetado um plano para a destruição de um povo que estava se rebelando e um plano de salvação para um homem temente ao Senhor. Deus, ele já estava preparado no coração de Deus aquele plano para edificar a vida de Noé e salvar a vida de Noé. E nós, olhando aqui, passando pela passagem, aqui pela Bíblia, nós podemos observar, lá no capítulo 5, 28, que havia uma profecia acerca de Noé. Lameque, pai de Noé, quando Noé nasceu, ele disse que o Senhor iria, a partir de Noé, a partir do nascimento dele, Deus iria dar descanso da terra que Deus havia amaldiçoado. Porém, ao chegar com 600 anos na vida de Noé, Deus começou a executar aquele plano que ele havia estabelecido sobre a vida de Noé. Amados, nós precisamos entender o tempo em que Deus, ele tem arquitetado e continua arquitetando algo, seja ele bom ou ruim para a humanidade. Agora cabe a nós entendermos a cada momento, a cada segundo, esse plano. A Bíblia, ela é um instrumento para nós de verdade, de direção. Ela é um instrumento de verdade para nós, para aqueles que obedecem a sua palavra. E o que eu pude perceber nessa primeira mensagem aqui do capítulo 6, é que Deus olhou para aqueles homens. Deus repararam, diz que aqueles homens, os filhos de Deus, eles repararam na beleza das filhas dos homens e pegaram para si todas a que lhes agradaram. Olha aqui a primeira queda daquele povo naquele momento, fazendo as suas próprias escolhas, fazendo aquilo ao seu bel prazer, não consultando ao Senhor e não se importando com aquilo que Deus estava importando, que é com a humanidade, que é com a vida humana, é a minha vida e a sua vida. Nós precisamos parar e analisar aquilo que nós estamos escolhendo diante dos olhos de Deus, está sendo aprovado ou desaprovado? Quais são as escolhas que você tem feito durante a sua jornada ou durante esse período que você tem servido e está servindo ao Senhor? Quais são as suas escolhas? Quais têm sido as suas prioridades? Porque de acordo com as suas escolhas e as suas prioridades, há um plano arquitetado de Deus para você. E nós precisamos parar para pensar que quando Deus viu aquilo ali, lá no capítulo 5, do versículo 6, ele disse: e o Senhor viu que a malícia humana, ela foi ficando cada vez pior, e que a imaginação dos seus pensamentos, dos seres humanos, o levavam unicamente para o mal. À medida que aquele povo ia aumentando, o pecado também crescia junto. À medida que aquele povo se multiplicava, o pecado também se multiplicava. Mas por que esse pecado se multiplicava? Porque eles estavam consumidos pelo desejo humano, consumido pelas escolhas humanas. E Deus, ele não tem prazer nas escolhas meramente humanas. A palavra dele diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, que os caminhos dele não são os nossos caminhos. É preciso a gente parar para analisar quais são os pensamentos que têm permeado a nossa mente nesses últimos dias. Quais são os pensamentos que vêm à sua mente no meio dessa calamidade? Quais são os pensamentos que você tem absorvido nesse momento? Isso vai dizer muito a respeito daquilo que você é ou quer ser em Deus. E quando Deus falou que o pensamento que eles estavam a cada dia piorando, ele disse que ele se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. A terra, ela estava
amaldiçoada por um pecado lá atrás, por Caim, que havia matado seu irmão Abel. Aquele pecado não ficou oculto aos olhos de Deus. Deus iria cobrar nas gerações posteriores. Deus iria cobrar, como de fato ele cobrou. Nós podemos observar aqui que quando Deus ele resolveu isso, ele disse para Noé, ele disse que cortou e ele disse, tudo que eu tenho vida, as pessoas, os animais, os répteis, as aves do céu, eu estou triste porque eu os criei. Mas quando o Senhor acabou de falar isso, diz a palavra que ele falou o seguinte, Noé, porém, ele agradava ao Senhor com a sua vida. No mesmo tempo em que Deus estava triste com a humanidade, que Deus estava triste com aquele povo que ele criou, ele estava ao mesmo tempo alegre com o homem que andava de acordo com a vontade do Senhor. Noé, ele era um homem que ele agradara o Senhor com a própria vida. Nós não podemos viver uma vida de aparência, achando que estamos agradando ao Senhor, quando de fato não estamos. Essa aprovação quem nos concede, ela é o Espírito de Deus. Nós precisamos olhar para cada passo que nós damos, para cada pensamento que vem e sobrevém à nossa mente, para cada direção que nós estamos indo, nós precisamos parar para refletir. Estou agradando o Senhor? A minha vida tem agradado ao Senhor? Porque, querido, se tem agradado, eu quero te dizer uma coisa, tem um descanso de Deus para você. Há um descanso de Deus para você. Porque Noé significa descanso, repouso, vida longa, paz. E aqueles que obedecem a Deus, que procuram agradar Ele, eles estão amparados por esse descanso, por essa vida longa e por essa paz. É o nosso caminho. Não temos uma outra saída, e ainda bem que não temos. O nosso caminho é andar com Deus. E quando Deus olhou para Noé, e ele viu que Noé agradava a ele, o Senhor pediu para Noé fazer uma arca. Pediu para Noé construir aquela arca. A arca, ela representa, ela simboliza renovação, é transformação, proteção, renascimento. Deus pediu a Noé que fizesse algo, veja bem, Deus arquitetou aquele plano, Deus arquitetou o projeto da arca, mas Deus não fez a arca, Ele responsabilizou Noé por aquela construção. Ele não pegou aquela responsabilidade que era de Noé para ele. Ele não vai pegar a responsabilidade que é sua para ele. Ele já arquitetou, ele já planejou tudo. Tem um plano de salvação para você. Há um plano de salvação para a sua família. Há um plano de salvação para a saúde. Mas o responsável por isso é você. E ele pergunta para você nessa hora, como você está construindo a sua vida? Com aquilo que eu tenho arquitetado para você. Com aquele plano de bem, com esses planos de bem que eu tenho para você. Como você tem construído a sua vida? Deus, Ele entrega responsabilidades ao homem. Esse lugar de segurança, essa arca da renovação, essa arca da transformação, é o lugar onde nós devemos estar. E é impressionante que no meio daquela renovação ali onde Noé estava vivendo, aquele processo de renovação, sobre as águas do dilúvio, ele tinha elementos necessários para a restauração cíclica da humanidade. Ele tinha naquele ambiente de renovação, de transformação, os elementos necessários para a restauração do cíclico da humanidade. Ou seja, ele tinha aquilo que iria fazer desenvolver a espécie humana. Veja bem que lá no início o Senhor ficou triste com aquilo que ele criou sobre a terra. Ele olhando para Noé,
aquela tristeza, ela foi substituída por uma alegria de ver um servo obediente. E Noé, ele procurou fazer isso. Ele procurou fazer a vontade de Deus. Noé, ele não pensou somente nele. Ele pensou nos desejos do Senhor. Ele pensou naquilo que agradava ao Senhor. Naquilo que agradava o coração de Deus. Essa obra-prima que ele criou. Esse homem, essa mulher. E de repente esse Criador que arquitetou isso com muita profundidade. Ele vê esse povo lameado em um lamaçal de pecado. E aquilo pesa no coração dele. E Noé pensa o seguinte: eu farei a diferença. Eu vou agradar o meu Criador. Eu vou alegrar o coração dele. Eu viverei para ele. Amados, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Dentro da sua arca, dentro daquilo que você está construindo como filho de Deus, como filha de Deus, todos que estão em sua volta terão coragem de entrar? Terão desejo de entrar? Eles irão entrar com ousadia ou irão ficar temerosos? E se essa arca afundar? Veja bem, aquele que entende o propósito, ele tem a direção. Noé entendeu o propósito divino, e por isso ele obteve a direção. E é impressionante que lá no capítulo 7, chega o momento que Deus falou para Noé: chegou o momento, Noé, já vou enviar o dilúvio sobre a terra, vou enviar água sobre a terra. Pegue os animais, a sua esposa, seus filhos e as suas noras, e coloque dentro da arca. E diz a palavra que Noé ele fez exatamente como o Senhor pedira. E quando Noé acabou de concluir aquilo que Deus pediu para ele, diz a palavra que Deus, lá no capítulo 7, no versículo 16, diz assim lá no finalzinho: depois o Senhor fechou a porta da arca. Veja bem, Deus arquitetou aquela arca, responsabilizou Noé para construí-la. Só tinha algo que estava na mão do Senhor, era as chaves daquela arca. Ele fechou para o lado de fora. Por que será? Porque o que vem na nossa mente quando nós olhamos para isso? Quando a palavra de Deus diz que quando Noé entrou, ele fechou aquela arca. Você sabe por quê, queridos? Deus, ele não queria que Noé e sua família sofresse nenhum tipo de risco. Ele queria ter o controle. Noé, de repente, com aquelas águas subindo, ele só olhando água. Somente ele naquela embarcação, ele poderia correr o risco de querer abrir aquela porta numa hora indevida. Numa hora em que Deus não estava ali com ele. Deus não queria que Noé corresse risco. Por isso, ele trancou aquela porta para o lado de fora. Porque ele sabia o tempo determinado por ele para abrir novamente aquela porta, em segurança, garantindo assim a vida de Noé, da sua família e de tudo aquilo que estava sobre o seu poder. E é impressionante que Noé, no meio daquele caos, querido, Noé estava em meio ao perigo, a um grande perigo, mas ele não estava correndo nenhum tipo de risco. E por que Noé não estava correndo risco? Veja bem, Noé não tinha nenhum tipo de recurso de direção. Aquela arca que ele construía, não havia nenhum tipo de recurso de direção. Ela não tinha motor, ela não tinha âncora, que é o leme, ela não tinha. Aquela embarcação, ela não tinha velas, não tinha nada. Noé estava dentro daquela arca, ele não sabia para onde ele estava indo. Ele não sabia onde aquela arca iria parar. Ele não sabia o dia exato.
Mas ele tinha uma convicção de que o Deus que mandara ele construir aquela arca, seria ele que iria direcioná-la, seria ele que estaria com ele, dando a direção por onde ele andasse, que seria ele que estaria assegurando a vida de Noé com a sua família. Amados, quando Deus ele está em nosso barco, tudo em nossa volta se torna seguro. Até aquilo que era para ser projetado para o mal, é transformado em bênção. Noé acreditou em Deus. Ele creu na segurança de Deus para ele. Ele creu na segurança da sua família. Ele creu no que Deus estava fazendo. E quando ele creu, diz a palavra de Deus, que no ano 601, quando Noé começou, ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Um ano depois, com aquelas fortes chuvas, o dilúvio foi tão grande, queridos, aquele momento tão assim absurdo, aquelas águas, que elas cobriam os montes mais altos, 7 metros acima, naquele momento ali. Mas diz a palavra que Deus chegou um determinado tempo, em um ano mais ou menos, que Deus olhou, ele lembrou-se de Noé. Ele lembrou que Noé estava dentro de uma arca. Ele lembrou que a família de Noé também estava. Ele lembrou até dos animais que estavam ali. E quando ele lembrou de Noé, diz a palavra, lá no capítulo 8, então diz assim: então Deus atentou para Noé, e todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na embarcação. E ele fez soprar um vento forte, vento sobre a terra, e as águas começaram a parar. Quando Deus lembrou de Noé, a primeira coisa que ele fez foi parar os ventos, foi fazer cessar aquela chuva, foi eliminar aquele dilúvio. E diz a palavra que quando ele fez isso, as águas começaram a baixar. As águas começaram a diminuir. E veja bem, elas não diminuíram instantaneamente. Houve um tempo. Houve um tempo para que ela viesse ser totalmente extinta ali de sobre a terra. Deus espera tempo de você. Só que esse tempo é tempo de qualidade com Ele. Às vezes você está esperando tudo muito rápido. Senhor, eu quero essa promessa para ontem. Eu quero esse resultado para ontem. Eu não dou conta mais de esperar. Eu não dou conta mais de viver essa agonia. Mas o Espírito Santo está dizendo: não tenha medo, eu estou do seu lado. Não tenha medo, eu estou aqui para te honrar. Eu estou aqui para te servir. Assim como Deus, queridos, Ele lembrou de Noé naquela calamidade, Ele está lembrando de você também agora. Ele está lembrando do teu sofrimento. Ele está vendo tudo. Ele olhou para Noé, Ele lembrou de Noé. Ele não se esqueceu de você também. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer que o Deus que te criou, Ele te criou com um propósito: para andar com Ele, fazer a vontade dEle, acreditar nele, depender dEle em qualquer circunstância. E esse é o momento crucial para que venhamos acreditar com segurança, para que a nossa fé seja assegurada pela palavra de Deus. Quando Deus lembrou de Noé, Ele mandou aqueles ventos ali, Ele mandou tudo que Noé estava precisando naquele momento. Amados, Deus falou algo ao meu coração nessa tarde, que quando nós perdemos a comunhão com Ele, nós perdemos a direção também. Quem sabe, você tem falado com Deus, mas falado ao seu bel prazer, à sua maneira. Você não tem se deleitado nele. A sua comunhão com Ele não está renovada. Ela não está sendo restaurada. Ela não está restaurada completamente. Eu quero falar algo para você, ao seu coração. Restaure a sua comunhão com o Senhor.
E se já está restaurada, queridos e queridas, prevaleça olhando para o alto, porque Ele está vendo. Ele mandará um vento para assolar, para destruir aquilo que está tentando destruir você. Esse mal não é para te destruir. Esse mal é para te levantar. Esse mal é para te dar um sacode. Esse mal que eu estou dizendo não é só esse Covid-19. De repente você está sofrendo uma crise no seu casamento. Você está passando por crises financeiras, emocionais. Você está deixando de acreditar na palavra de Deus. Mas a palavra está dizendo, Deus está falando, eu estou ao lado daqueles que andam comigo. Estou ao lado daqueles que fazem a minha vontade. Estou ao lado daqueles que têm compromisso com a minha palavra. Eu estou ao lado daqueles que creem no projeto que eu arquitetei para ele. Se você crê no projeto que Deus tem para você, você pode ter certeza que vai chegar um momento que essas águas, elas irão diminuírem a ponto de secarem. E a sua arca, a sua vida e a sua casa estará assegurada pelo poder de Deus. Assegurado pelo Espírito de Deus. Você só precisa confiar. Você precisa entregar as chaves para o Senhor. E dizer a Ele, Pai, dirige a minha vida. Dirige os meus caminhos. Dirige os meus pensamentos. Dirige as minhas emoções. Dirija, porque eu não quero sair do seu propósito. Eu não quero perder o foco. Eu não quero perder a sua direção. Eu quero ter intimidade profunda com o Senhor. Eu quero viver essa vida que te agrade. Veja bem, quem entende o propósito, ele tem a direção. E para finalizar, queridos, eu quero ler com você os Salmos 84, do 5 ao 7. Diz assim, olha, aqueles que confiam no Senhor. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. A palavra diz que é feliz, bem-aventurado. É esse homem, é essa mulher que faz do Senhor a sua força. Faça de Deus a sua força continuamente. Ele está dizendo, e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos do Senhor. Que você resolva nessa noite, nesse momento, andar pelos retos caminhos de Deus. E diz mais, olha, essas pessoas, elas serão capazes de transformar lugares secos em fontes de água. De transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Em lugares cobertos de flores e frutos, como com as primeiras chuvas. Olha o poder que nós temos quando nós decidimos andar nos retos caminhos do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Ele está dizendo que essas pessoas, eu, você, somos capazes de transformar lugares secos em mananciais. Olha aqui novamente. A arca da renovação. Olha aqui novamente a arca da transformação. Você, queridos, é a arca que carrega a presença de Deus. Você tem esse poder dentro de você para transformar lugares secos em mananciais, de transformar a tristeza e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Está nas suas mãos. A decisão está com você. Se de fato você tem entregado as chaves dessa arca para o Senhor. E diz assim, ó, sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus e vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Sempre que elas passam por dificuldades, elas vão ao templo. Quem sabe você está falando, eu não vejo a hora
das portas da minha igreja se abrirem para eu congregar. Eu não vejo a hora de tudo isso passar para eu celebrar o Senhor. Eu quero te falar algo aqui. Não espere as portas de um espaço, de um tempo se abrir para você buscar Ele. Busque lá no seu lugar secreto. Entre no seu lugar secreto e fale com Ele. Fale as suas razões, chegue junto dEle. Fale os seus motivos. Derrama sobre Ele as suas queixas. Porque Ele quer fazer de você um manancial de vida. Ele quer fazer de você uma vida de transformação. Para que através de você, muitas vidas sejam transformadas pelo próprio poder dEle. No momento de sofrimento, elas procurarão o templo para buscar a força de Deus. E entrarão, diz a palavra, sempre para adorar o Senhor. Ô meu querido e minha querida, eu sei que o Espírito Santo falou com você. Eu sei que Ele tocou no seu coração com essa palavra. A decisão agora está com você. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Me dê as chaves. Eu quero direcionar os seus caminhos. Eu quero direcionar a sua vida. Eu quero direcionar as suas vontades. Veja que esse povo estava vivendo as próprias vontades dele. Mas Noé fez diferente. Ele optou por fazer a vontade de Deus. Decida nesse momento fazer a vontade do Senhor. Decida ser como Noé. Como diz a palavra, Noé, ele andava com Deus. Noé fazia a vontade de Deus. O segredo para qualquer vencedor em Cristo Jesus é fazer a vontade do Pai. É agradar ao Pai. É aquilo que é no secreto. Todos ali poderiam estar desfrutando da mesma bênção que Noé estava. Mas eles não acreditavam. E Noé, queridos, ele fez tudo como o Senhor pedira. Não foi fácil para ele construir aquela arca, porque afinal de contas, ele nunca tinha visto. Não foi fácil para ele levantar cada cômodo. Não foi fácil para ele construir. Como não é fácil também para você. Como não está sendo fácil para ninguém. Mas eu te digo algo, olha, não é impossível. Tudo é possível ao que crer. Se você estava construindo de forma errada, entregando as chaves para os prazeres, para as vaidades, para as desilusões, eu quero convidar você nessa noite, pegar essas chaves e dizer: Senhor, tome a chave da minha casa, tome a chave da minha vida, eu entrego nas mãos do Senhor agora. Eu quero convidar você, aí mesmo onde você está, que você curve a sua cabeça. Faça uma alta análise agora da sua caminhada. Faça uma alta análise agora de como a sua vida está sendo construída. De que maneira você está ativando a sua fé. Como você está olhando para essa situação ou essas situações. Qual é o fim que você vê em tudo aquilo que você está vivendo? É um fim de uma esperança renovada? É um fim com uma vida próspera, abençoada, resgatada, transformada? Essa arca é você. E Jesus está passeando dentro dela agora. Feche os seus olhos. Veja o Espírito Santo olhando para você agora. E diz a palavra que quando Noé, ele desceu daquela arca, quando Deus foi ao encontro de Noé, Deus ele começou a observar o que Noé estava fazendo. Ele começou a fazer exatamente como o Senhor pedira. Ele tirou a sua mulher, os seus filhos, as suas noras e os animais. Noé só foi para o lugar de adoração. Ele só levantou
tirou o altar para adorar o Senhor, para sacrificar ao Senhor, para o Senhor, quando ele tirou tudo o que estava dentro da arca. O Espírito de Deus está falando agora. Ele está te contemplando. Ele está te observando, Ele está te enxergando nesse momento. E Ele está requerendo algo de você. Ele quer que você venha tirar de dentro de você aquilo que impede de você adorá-lo, aquilo que impede de você servi-lo, aquilo que impede de você andar com Ele. Noé tirou tudo que estava dentro daquela arca, para depois sacrificar ao Senhor. Deus está te pedindo algo nesta noite. Você sabe o que você precisa remover. Você sabe o que precisa ser tirado para Deus contemplar a sua adoração, para Deus se agradar do seu sacrifício. Noé ofereceu animais. Noé sacrificou animais ao Senhor. Só que hoje, Deus está pedindo você como sacrifício. Ele entregou Jesus como sacrifício por nossas vidas. Ele entregou Jesus como resgatador da minha e da sua vida. E agora, Ele quer que você venha sacrificar as suas vontades. Sacrifique as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Sacrifique, venha sacrificar agora o seu caminhar. Às vezes você não abandonou as suas práticas erradas. Você tem andado pelos mesmos caminhos da desobediência. E a rebelião está tomando de conta do seu coração e você não está entendendo nada. A angústia está dominando você e você disse: Deus, eu quero o Senhor. E Ele está dizendo: remova aquilo que está dentro de você. Tira de dentro de você aquilo que não me agrada. Fala para o Espírito Santo de Deus agora. Espírito Santo, nós estamos diante da majestade santa do Senhor. Nós estamos diante da palavra. Nós estamos diante da tua presença. Olha para as nossas vidas. Olha para a vida dessa minha irmã. Olha para a vida desse meu irmão que está clamando por socorro agora, que se responsabilizou em construir uma vida de acordo com a sua palavra, que está se responsabilizando em andar nos seus decretos, em fazer a vontade do Senhor. Essa mulher, esse homem, esse jovem que estava fora dos seus planos, que estava fora, Senhor, desse projeto, mas está pedindo perdão agora, está renovando aliança com o Senhor agora. Olha para eles. Passa, Jesus, com teu sangue agora limpando. Passa com teu sangue remidor na mente dessa mulher. Passa com teu sangue na mente desse jovem, desse homem. Lava a mente dessa pessoa. Lava esse coração. Senhor, arranca essa tristeza. Senhor, arranca essa desilusão. Faça essa pessoa acreditar como Noé acreditou. Noé, ele não estava dirigindo aquela embarcação, mas ele estava crendo, ele cria que o Senhor estava dirigindo ela. Ele estava crendo que o Senhor iria conduzi-lo a um lugar seguro, que o Senhor tiraria dali com vida. Espírito Santo, move sobre nós o seu poder. Move sobre nós o seu temor. Gera dentro de nós essa palavra viva. Nós queremos ser resgatados a cada dia. Olha para nós e compadece-te de nós. Olha para essa calamidade que estamos enfrentando. Olha para aqueles que estão dizendo: eu não aguento mais ver tantas águas na minha frente. Eu não aguento mais ver tantos problemas. Olha para essa pessoa. Acalma o coração dela, como o Senhor acalmou o coração de Noé e daquela família. Como o Senhor assegurava Noé e aquela família daquela arca.
Assegure, Pai, a vida dessa pessoa. Assegure, Deus, o caminhar dela. Assegure, Deus, a vida dela por onde ela andar. Essa pessoa que está vivendo poço de problemas, está enlaçado por problemas. O Senhor é Deus que desata nó. O Senhor é Deus que quebra barreiras, que quebra muralhas. Começa a destruir, Senhor, aquilo que estava destruindo essa pessoa. Comece a demolir aquilo que estava sendo construído errado na vida dela, para que ela venha viver um novo tempo na tua presença, para que ela venha viver esse momento de renovação, de transformação, esse tempo de paz, para que ela venha ter paz na família, equilíbrio, salvação. Espírito Santo de Deus, só o Senhor conhece o nosso coração. Só o Senhor conhece os desejos mais profundos que estão dentro de nós. Ajuda-nos a manter a nossa integridade. Ajuda-nos a manter uma adoração fervorosa, cheia de graça, de júbilo, cheia de verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, a tua presença é real neste lugar. A tua presença é real em nosso meio. Você pode sentir essa presença gloriosa agora te dominando. Você pode sentir essa presença te fortalecendo. Você pode sentir essa presença te iluminando no meio dessas trevas. Ah, presença maravilhosa de Deus. Venha reinar em nossa casa, venha reinar em nosso país. Venha reinar, ó Deus, em nosso meio, Pai. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a morada do Senhor. Nós queremos, Senhor, continuar sendo essa morada. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos. E nós te louvamos. Nós te bendizemos. E nós te agradecemos. E acima de tudo, entregamos a chave nas mãos do Senhor. Guia as nossas vidas de forma sobrenatural, para que possamos implantar o reino do Senhor por onde quer que andarmos, com segurança, eficácia, poder e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que Deus falou ao seu coração, porque Ele falou muito ao meu coração. Esse Deus que faz nova todas as coisas. E que você reflita sobre essa palavra, ande sobre ela, guarde ela, seja iluminado por ela. Que o nosso Pai, o nosso Deus, que está sempre presente conosco, Ele venha contemplar a cada dia a sua caminhada em glória, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, que o Espírito Santo gere continuamente consolo sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém?